Citação de abertura do capítulo. As contas de metal encontradas no poço, contas que transformavam homens em nascidos das brumas, eram a razão pelo qual alomânticos costumavam ser mais poderosos. Aqueles primeiros nascidos das brumas eram como o alomântico em que Elend se transformou, detentores de um poder primordial, que foi então passado pelas linhagens da nobreza e um pouco enfraquecido a cada geração. O Senhor Soberano era um desses antigos alomânticos, seu poder puro e inalterado pelo tempo e pelas linhagens. Isso é parte do motivo pelo qual ele era tão poderoso se comparado a outro nascido das brumas. Embora seja bem verdade que sua capacidade de misturar feruquemia e alomancia fosse o que produzia muitas de suas habilidades espetaculares. Ainda assim, acho interessante que um de seus poderes, entre aspas, divinos, sua força alomântica essencial, fosse algo que cada um dos 9 alomânticos originais possuía. Capítulo 22. Sazed estava sentado dentro de um dos prédios mais bonitos das minas de Hetsi, uma antiga casa de guarda, segurando uma caneca de chá quente. Os anciãos de Terres sentavam-se em cadeiras à sua frente, um pequeno fogareiro aquecendo o ambiente. No dia seguinte, Sazed teria de partir para alcançar Goradel e Brisa, que naquele momento já estariam quase chegando a Urtô. A luz do sol estava minguando. As brumas já haviam chegado e se assentavam lá fora, diante da janela de vidro. Sazed mal conseguia divisar as depressões no terreno escuro. Fendas na terra. Havia dúzias de fendas. O povo de Tervis tinha levantado cercas para marcá-las. Poucos anos antes, quando Kelser ainda não havia destruído os cristais de Atium, homens tinham sido forçados a rastejar por essas fendas, buscando pequenos geodos com contas de Atium no centro. Cada escravo que não conseguisse encontrar ao menos um geodo por semana era executado. Provavelmente ainda havia centenas, talvez milhares de cadáveres presos sobre a terra, perdidos em cavernas profundas, mortos sem ninguém saber ou se importar. Que lugar terrível era esse, Sazed pensou, virando-se para longe da janela, enquanto uma jovem terriçana fechava as cortininhas. Diante dele, na mesa, estavam vários livros que discriminavam os recursos, despesas e necessidades do povo de Tervis. Acredito que sugeri manter esses números em metal, Sazed disse. Sim, mestre guardador, um dos mordomos ancião disse. Copiamos os números importantes em uma folha de metal toda noite e verificamos semanalmente com os cadernos para garantir que nada mudou. Isso é bom, Sazed disse, escolhendo um dos livros de registro e pousando-o no colo. E o saneamento? Cuidaram desses problemas desde a minha última visita? Sim, mestre guardador, disse outro homem. Preparamos muito mais latrinas como o senhor ordenou, embora não precisemos delas. Pode haver refugiados, Sazed explicou. Quero que vocês possam cuidar de uma população maior, caso isso seja necessário. Mas, por favor, são apenas sugestões, não ordens. Não tenho autoridade sobre os senhores. O grupo de mordomos se entreolhou. Sazed se mantivera ocupado durante seu tempo com eles, o que o impedira de remoer pensamentos melancólicos. Havia garantido que tivessem suprimentos suficientes, que mantivessem uma boa comunicação com Penrod em Luthadel e que tivessem estabelecido um sistema para resolver controvérsias entre eles. Mestre guardador,
Um dos anciões finalmente disse: Quanto tempo o senhor ficará? Devo partir pela manhã, temo eu. Vim simplesmente verificar se precisam de algo. São tempos difíceis para se viver e acredito que os senhores possam ser facilmente esquecidos por quem está em Lutadel. Estamos bem, mestre guardador. Um dos outros tranquilizou. Era o mais jovem dos anciãos, com apenas poucos anos a menos que Sazed. A maioria dos homens ali era muito mais velha e de longe mais sábia que ele. O fato de dependerem dele parecia errado. O senhor não poderá reconsiderar seu lugar conosco, mestre guardador? Outro deles perguntou. Não necessitamos de comida ou terras. O que nos falta é um líder. Creio que o povo de Terris tenha sido oprimido por tempo demais, Sazed respondeu. Não precisam de outro rei tirano. Não um tirano, um deles disse. Um dos nossos. O senhor soberano era um dos nossos, Sazed comentou em voz baixa. O grupo de homens baixou os olhos. O fato de o senhor soberano ter se provado um terrissano era uma vergonha para todo o povo. Precisamos de alguém que nos guie, um dos homens afirmou. Mesmo durante os dias do Senhor Soberano, ele não era nosso líder. Dependíamos do sínodo de guardadores. O sínodo de guardadores, os líderes clandestinos da seita de Sazed, tinham liderado o povo de Terris por séculos, trabalhando secretamente para garantir que a feruquemia continuasse, apesar das tentativas do Senhor Soberano de tirar o poder dos terrissanos por meio de procriação controlada. Mestre guardador, Mestre Vedel, o mais velho dos anciões, se pronunciou. Sim, Mestre Vedel. O senhor não está com suas mentes de cobre. Sazed baixou os olhos. Não havia percebido que era possível notar, embaixo das túnicas, que não estava usando os braceletes de metal. Estão na minha bolsa. Parece-me estranho, Vedel disse, que o senhor tivesse que se esforçar tanto durante os tempos do senhor soberano, sempre usando suas mentes de metal em segredo, apesar do perigo. E, porém, agora que tem liberdade de fazer o que deseja, carrega em sua bolsa. Sazed balançou a cabeça. Não posso ser o homem que os senhores desejam que eu seja. Não no momento. O senhor é um guardador. Eu era o menor deles, Sazed disse. Um rebelde e um renegado. Eles me expulsaram de sua presença. A última vez que deixei Tadgerwin foi em desgraça. O povo me amaldiçoava no seio de seus lares. Agora eles o abençoam, mestre Sazed, um dos homens disse. Não mereço essas bênçãos. Merecendo ou não, o Senhor é tudo que nos restou. Então somos um povo mais desconsolado do que parece. O silêncio tomou o aposento. Havia outro motivo para eu ter vindo para cá, mestre Vedel, falou Sazed, erguendo os olhos. Diga-me, alguém de seu povo morreu recentemente em circunstâncias estranhas? Do que o senhor está falando? O velho terrissano perguntou. Mortes pelas brumas, Sazed respondeu. Homens que são mortos apenas por sair em meio às brumas durante o dia. Essa é uma lenda dos Scar. Um dos homens disse com desdém. As brumas não são perigosas. De fato, Sazed disse cauteloso. Vocês enviam pessoas para trabalhar nelas durante as horas do dia, enquanto as brumas ainda não se retiraram? Claro que sim, respondeu o terrissano mais jovem. Ora, seria tolice desperdiçar essas horas de trabalho. Sazed achou difícil não deixar sua curiosidade ser provocada por aquele fato.
Terriçanos não morriam com as brumas. Qual seria a relação? Ele tentou invocar a energia mental necessária para pensar naquele assunto, mas sentiu uma indiferença traidora. Queria apenas se esconder em algum lugar onde ninguém esperasse nada dele, onde não precisasse resolver os problemas do mundo ou mesmo lidar com sua própria crise religiosa. Quase fez isso. Uma pequena parte dele, porém, uma centelha de seu eu anterior, recusou-se a simplesmente desistir. Ao menos continuaria sua pesquisa e faria o que Elend e Vin pedisse. Não era tudo que podia fazer, e isso não satisfaria os terriçanos que estavam ali sentados, olhando para ele com expressões necessitadas. Mas por ora era tudo que Sazed podia oferecer. Ficar nas minas seria se entregar, ele sabia. Precisava continuar avançando, continuar trabalhando. Desculpem, ele disse para os homens, deixando o livro de registro de lado. Mas é assim que as coisas devem ser. Citação de abertura do capítulo. Durante os primeiros dias do plano original de Kelsier, lembro-me de como ele nos confundia com o seu misterioso 11º metal. Ele alegava que existiam lendas de um metal místico que possibilitaria o assassinato do Senhor Soberano, e que o próprio Kelsier havia localizado o metal depois de uma intensa pesquisa. Ninguém realmente soube o que Kelsier fez nos anos entre sua fuga das minas de Hedsin e seu retorno a Luthadel. Quando pressionado, simplesmente dizia que estivera no Ocidente. De alguma forma, em suas peregrinações, tinha descoberto histórias que nenhum guardador jamais havia ouvido. A maior parte do bando não sabia o que fazer com as lendas das quais ele falava. Talvez tivesse sido a primeira semente que fez até mesmo seus mais antigos amigos começarem a questionar sua liderança. Capítulo 23. Nas terras do leste, próximo aos desertos de Saibro e Areia, um jovem foi ao chão dentro de uma cabana Ska. Foi muitos anos antes do colapso, e o Senhor Soberano ainda vivia. Não que o garoto soubesse disso. Era uma coisa suja, maltrapilha, como a maioria das outras crianças Ska no Império Final. Jovem demais para ser mandado para trabalhar, passava dias fugindo dos cuidados da mãe e correndo com grupos de crianças que buscavam comida nas ruas secas e empoeiradas. Fantasma não era aquele garoto havia bons 10 anos. De alguma forma, tinha ciência de que estava delirando, que a febre causada por suas feridas estavam fazendo com que apagasse e voltasse, sonhos do passado preenchendo sua mente. Ele os deixou correr soltos, manter a concentração exigia energia demais. Então ele se lembrou do que sentiu ao atingir o chão. Um homem grande, todos os homens eram grandes se comparados a Fantasma. Estava sobre ele, a pele empoeirada e suja de um mineiro. O homem cuspiu no chão ao lado de Fantasma e virou-se em seguida para os outros Ska no cômodo. Havia muitos. Um chorava, as lágrimas deixando linhas de limpeza nas bochechas, lavando a poeira. Tudo bem, o homem zarrão disse. Pegamos ele, e agora? As pessoas se entreolharam. Uma fechou a porta da cabana em silêncio, bloqueando a luz vermelha do sol. Há apenas uma coisa a ser feita, outro homem disse. Vamos entregá-lo. Fantasma ergueu o rosto e encontrou os olhos de uma mulher chorando. Ela afastou o olhar. Onde sendo do que fui? Fantasma questionou.
O homem grande cuspiu novamente, encaixando a bota no pescoço de Fantasma e o empurrando de volta à madeira rústica. Não devia ter deixado ele correr por aí com aquelas gangues de rua, Margel. O maldito garoto quase não fala coisa com coisa. O que vai acontecer se o entregarmos? Um dos outros homens perguntou. Digo, e se decidirem que somos como ele? Eles poderiam nos executar. Eu já vi isso antes. Você entrega alguém e aquelas coisas vêm procurando todo mundo que o conhecia. Problemas como os dele correm na família, isso sim, outro homem disse. A sala ficou em silêncio. Todos sabiam da família de Fantasma. Eles vão nos matar, o homem disse, assustado. Vocês sabem que vão. Eu vi, estavam com aquelas estacas nos olhos. Espíritos da morte, são sim. Não podemos simplesmente soltar o garoto, outro homem falou. Vão descobrir o que ele é. Tem apenas uma coisa a ser feita, o homenzarrão disse, apertando o pescoço de Fantasma com mais força. Os ocupantes do cômodo, os que Fantasma conseguia ver, assentiram com seriedade. Não podiam entregá-lo, não podiam soltá-lo, mas ninguém sentiria a falta de um órfão Ska. Nenhum inquisidor ou obrigador perguntaria 2 vezes sobre uma criança morta encontrada nas ruas. Ska morriam o tempo inteiro. O Império Final era assim. Pai, Fantasma sussurrou. O salto da bota pressionou com mais força. Você não é meu filho. Meu filho saiu nas brumas e nunca mais voltou. Você deve ser um espectro das brumas. Fantasma tentou contestar, mas o peso sobre o pescoço era demais. Não conseguia respirar, muito menos falar. O cômodo começou a escurecer, e ainda assim seus ouvidos, incrivelmente sensíveis, aprimorados por poderes que ele mal entendia, ouviram alguma coisa. Moedas. A pressão em seu pescoço cedeu. Ele conseguiu tomar fôlego, sua visão começou a voltar. E lá, caídas no chão diante dele, estavam lindas moedas de cobre. Ska não recebiam por seu trabalho. Os mineiros recebiam mercadorias em troca, quase insuficientes para sobreviver. Ainda assim, Fantasma às vezes vira moedas passando entre mãos nobres. Uma vez conheceram um garoto que tinha encontrado uma moeda, perdida em meio à sujeira das ruas. Um garoto maior o matara por ela. Então, um nobre matou esse outro garoto quando ele tentou gastá-la. Parecia a Fantasma que nenhum Ska queria moedas. Eram valiosas demais, perigosas demais. Ainda assim, todos os olhos no quarto encararam aquela riqueza esparramada. A bolsa em troca do garoto, uma voz disse. Corpos abriram caminho até onde um homem estava sentado. Há uma mesa no fundo do cômodo. Ele não olhava para a Fantasma, apenas ficou lá, em silêncio, enfiando colheradas de mingau na boca. Tinha um rosto retorcido e deformado, como couro que havia ficado tempo demais no sol. Então, o homem retorcido perguntou entre colheradas. Onde conseguiu esse tanto de dinheiro? O pai de Fantasma inquiriu. Não é da sua conta. Não podemos soltar o garoto. Um dos Ska disse. Ele vai nos trair. Assim que o pegarem, vai contar que sabíamos. Eles não vão pegá-lo, o homem retorcido falou, dando outra colherada no mingau. Ele vai comigo para Lutadel. Além disso, se não o soltarem, vou embora e falo aos obrigadores sobre todos vocês. Ele fez uma pausa baixando a colher, passando o olhar rabugento pela multidão. A menos que pretendam me matar também. O pai de Fantasma finalmente tirou o calcanhar do pescoço do menino.
fazendo menção de ir até o estranho retorcido. No entanto, a mãe de Fantasma agarrou o marido pelo braço. Não, Gedal, ela disse baixinho, mas não tão baixo para que os ouvidos aguçados de Fantasma. Ele vai te matar. Ele é um traidor, o pai de Fantasma cuspiu. Serviçal no exército do Senhor Soberano. Ele nos trouxe moedas. Com certeza, ficar com o dinheiro dele é melhor que simplesmente matar o garoto. O pai de Fantasma olhou para a mulher. Você fez isso. Mandou-o buscar seu irmão. Sabia que ele queria ficar com o garoto. A mãe de Fantasma afastou-se. O homem retorcido finalmente já tinha feito isso e se levantou. As pessoas afastaram-se de sua cadeira, apreensivas. Ele caminhou com um cochear considerável, cruzando o cômodo. Venha, garoto, disse, sem olhar para Fantasma enquanto abria a porta. Fantasma levantou-se devagar, hesitante. Olhou para a mãe e para o pai ao se afastar. Gedal inclinou-se, juntando as moedas, no fim das contas. Margel encontrou os olhos de Fantasma, mas virou o rosto em seguida. É tudo que posso lhe dar, sua postura parecia dizer. Fantasma virou-se, esfregando o pescoço, e se apressou atrás do estranho, sob o sol quente e vermelho. O homem mais velho manquejava, andando com um cajado. Ele olhou para Fantasma durante a caminhada. Você tem nome, garoto? Fantasma abriu a boca, em seguida parou. Seu antigo nome não parecia mais funcionar. Lest Burns, ele disse por fim. O velho nem sequer piscou, mas Kelser decidira mais tarde que Lest Burns era difícil demais de pronunciar e o chamaria de Fantasma. Fantasma nunca descobriu se Trevo sabia ou não a gíria do leste. Mesmo que soubesse, Fantasma duvidava que ele entendesse a referência. Lest Burns, levando Steve embora deles. Corruptela da gíria para fui abandonado. Citação de abertura do capítulo. Agora, acredito que as histórias, lendas e profecias de Kelser sobre o 11º metal tenham sido criadas por Ruína. Kelser estava buscando uma maneira de matar o Senhor Soberano, e Ruína, mesmo que sutilmente, a ofereceu. De fato, esse segredo foi crucial. O 11º metal de Kelser trouxe a pista necessária que precisávamos para derrotar o Senhor Soberano. No entanto, mesmo aí fomos manipulados. O Senhor Soberano conhecia os objetivos de Ruína e nunca a teria libertado do poço da Ascensão. Assim, Ruína necessitava de outros peões, e para isso acontecer, o Senhor Soberano precisava morrer. Mesmo nossa maior vitória foi modelada pelos dedos sutis de Ruína. Capítulo 24. Dias depois, as palavras de Milan ainda cutucavam a consciência de Tensum. Você vem, anuncia notícias terríveis e nos deixa resolver os problemas sozinhos? Durante seu ano de cárcere, parecia simples. Ele faria suas acusações, daria suas informações e depois aceitaria a punição que merecia. Mas agora, estranhamente, uma eternidade de cárcere parecia uma fuga fácil. Se ele se deixasse levar de tal maneira, seria melhor que a primeira geração? Estaria evitando os problemas, contente em ser trancafiado, sabendo que o mundo lá fora não era mais problema seu? Tolo, ele pensou, você será encarcerado pela eternidade, ou, no mínimo, até os próprios Kandra serem destruídos, e você vai morrer de fome. Não é uma fuga fácil. Ao aceitar sua punição,
estará fazendo o que há de honrado e ordeiro. E ao fazê-lo, deixaria Milã e os outros serem destruídos, enquanto seus líderes se recusavam a tomar uma atitude. Além disso, deixaria Vincent as informações de que ela precisava. Mesmo de dentro da terra natal, ele sentia os estrondos na rocha. Os terremotos ainda eram distantes, e os outros provavelmente os ignoravam, mas Tensum se preocupava. O fim poderia estar se aproximando. Se estivesse, então Vin precisava saber as verdades sobre os Kandras. Suas origens, suas crenças, talvez ela mesma pudesse usar a confiança. Se ele dissesse qualquer coisa a mais para Vin, porém, seria uma traição ainda maior ao seu povo. Talvez um ser humano tivesse achado ridículo que ele ainda hesitasse. No entanto, até aquele momento, seus verdadeiros pecados haviam sido impulsivos, e ele apenas racionalizou mais tarde o que havia feito. Se lutasse para se livrar da prisão, seria diferente, decidido e deliberado. Fechou os olhos, sentindo o frio da gaiola, ainda solitária na grande caverna. O lugar ficava praticamente abandonado durante as horas de sono. Qual era o objetivo? Mesmo com a bênção da presença, que permitia a Tensum se concentrar apenas, apesar do confinamento desconfortável, ele não conseguia pensar em maneiras de escapar da gaiola e dos guardas da quinta geração que tinham a bênção da potência. Mesmo se conseguisse sair da gaiola, teria de passar por dezenas de pequenas cavernas. Com sua massa corporal tão baixa, não tinha músculos para lutar e não teria como fugir de um Kandra que tivesse a bênção da potência. Estava acuado. De certa forma, aquilo era reconfortante. Fugir não era algo que ele gostava de considerar. Simplesmente não era o jeito Kandra de agir. Ele havia rompido um contrato e merecia punição. Havia honra no enfrentamento das consequências de suas ações. Não havia? Ele mudou de posição na jaula. Diferente da de um ser humano real, a pele de seu corpo nu não ficava dolorida ou rachada pela exposição, pois era capaz de moldar a carne para remover ferimentos. No entanto, havia pouco a fazer quanto à sensação de limitação que tinha por ser forçado a ficar naquela pequena jaula por tanto tempo. Um movimento chamou a sua atenção. Tensum virou-se, surpreso em ver Varcel e vários outros Kandra grandes da quinta geração aproximando-se da jaula. Seu corpo verdadeiro de quartzito, ameaçador em tamanho e coloração. Já é hora? Tensum se perguntou. Com a bênção da presença, ele conseguia recontar mentalmente os dias de sua prisão. Não estava nem perto da hora. Ele franziu o senho, observando que um dos quintos carregava um grande saco. Por um momento, Tensum teve um lampejo de pânico quando os imaginou arrastando-o para fora dentro daquele saco. No entanto, o recipiente já parecia cheio. Ousava ter esperança? Dias haviam passado desde a conversa com Milã, e embora ela tivesse retornado várias vezes para olhá-lo, não mais se falaram. Ele quase se esquecera do que dissera a ela, na esperança de que fossem ouvidos pelos capatazes da segunda geração. Varcel abriu a jaula e jogou o saco lá dentro. Fez um som familiar. Ossos. Você deve usá-los durante a punição, Varcel falou, inclinando-se e colocando o rosto translúcido perto das barras de Tensum. Ordens da segunda geração. O que há de errado com os ossos que estou usando? Tensum perguntou com cuidado, puxando para perto o saco, sem saber ao certo se ficava empolgado ou envergonhado.
Pretendem quebrar seus ossos como parte da punição, Varcel disse sorrindo. Algo como uma execução pública, mas com a sobrevivência do prisioneiro no processo. É coisa simples, eu sei, mas o ato deve deixar uma impressão para alguns das gerações mais jovens. O estômago de Tensum se revirou. Os Kandras conseguiam reconstituir corpos. Verdade. Os Kandras conseguiam reconstituir corpos, verdade, mas sentiam dor de forma tão aguda quanto qualquer ser humano. Seria necessário um espancamento bem severo para romper seus ossos, e com a bênção da presença não haveria o alívio da inconsciência para ele. Ainda não vejo necessidade de outro corpo, Tensum falou, tirando um dos ossos. Não achamos necessário desperdiçar um conjunto de bons ossos humanos em perfeitas condições, terceiro. Varcel disse, fechando a porta da jaula, contudo. Volto para buscar os atuais em algumas horas. O osso da perna que ele tirou não era de um ser humano, mas de um cão de caça grande, do mesmo corpo que Tensum estivera usando ao voltar à terra natal, 1 ano antes. Ele fechou os olhos, segurando o osso liso entre os dedos. Uma semana antes, tinha falado de quanto desprezava aqueles ossos, esperando que os espiões da segunda geração levassem a informação até seus mestres. A segunda geração era muito mais tradicional que Milan, e mesmo ela achara o pensamento de usar um corpo canino algo de mau gosto. Para os segundos, forçar Tensum a usar um corpo animal seria uma degradação das maiores. E era exatamente com isso que Tensum estava contando. Você vai ficar bem usando isso aqui, Varcel disse, levantando-se para sair. Quando seu castigo vier, todos poderão ver você pelo que realmente é. Nenhum Kandra quebra o próprio contrato. Tensum esfregou o osso da coxa solenemente, ouvindo a gargalhada de Varcel. O quinto não tinha como saber que acabara de dar a Tensum os meios de que precisava para escapar.